Olá, eu sou o professor Joabson Lima Figueiredo e vim aqui hoje para falar com vocês sobre o componente curricular Seminários Interdisciplinares 6, o qual iremos abordar o projeto de pesquisa. Para tanto, nessa videoaula, que dividimos em dois blocos, iremos abordar a prática de estudo e o projeto de pesquisa, a sua estrutura, e que iremos aprofundar no decorrer desta videoaula. Projeto de pesquisa, diálogos, os professores Francine Mendes e o professor Joabson Figueiredo. Bom, a prática de estudo, estudar é realizar experiências submetidas à análise crítica e à reflexão com o objetivo de aprender conteúdos que sejam úteis à resolução de problemas. E para pensar nessa prática de estudo, temos que organizar nosso trabalho seguindo uma determinada ordem lógica, que seria a busca de informações, as anotações, leituras, elaborações de resumos e a memorização. Então, isso para fazer um bom estudo, temos que desenvolver esta prática. Ainda na linha da prática de estudos, temos que o rendimento dos estudos parece estar ligado a certa organização. E de que maneira conseguimos essa organização? Através da assiduidade, adequação do ambiente, utilização de técnicas de leituras para uma maior eficiência. Quanto maior e melhor for esta eficiência de leitura, com certeza iremos voltar poucas vezes ao texto para tirar as dúvidas. Antes de tudo, precisa ter motivação para o estudo. Um estudante motivado dificilmente deixa se levar pelas influências externas, ainda que negativas. Isso pouco demoverá de buscar atingir seu objetivo. E quando se fala de motivação, é importante deixar claro que dentro de um projeto de pesquisa, a motivação maior parte da escolha do tema. Daí a importância que se dá ao tema. O tema, além de buscar uma relevância social e pedagógica, também busca-se pela relevância, pela motivação que os pesquisadores têm ao estudar aquela temática. E de tal sorte, com esta motivação extra na escolha do tema, também se busca uma motivação para a leitura teórica do componente. E essa leitura teórica é base fundamental para uma boa pesquisa e uma boa construção de um projeto. Ainda na linha da prática de estudos, temos a organização do estudo é fundamental. Estabelecer um cronograma de estudos a revisão de uma matéria é passo relevante para a prática do estudo eficaz. O estudo depende ainda de técnicas de anotação, de esquematização do texto, transformação de um texto em um roteiro, da realização de resumos, de fichamento das ideias relevantes. Essa estrutura de, vamos dizer assim, sistematizar a leitura de um texto é que, de certo ponto, corrobora para um estudo ser mais abrangente e mais coeso. É o que chamamos de aprofundar uma discussão. E para aprofundar a discussão, precisa de um texto teórico, de uma leitura convincente e condizente, e para fazer uma leitura nesse nível, necessita-se de esquematizar, sistematizar o que foi lido. E aí que entra o papel do fichamento, do resumo, dos esquemas, que é uma forma do pesquisador ter acesso rápido e fácil às suas fichas de pesquisa e de análise. Ok? Bem, e aí falaremos agora da estruturação do projeto. Então, inicialmente, o projeto, o primeiro passo é definir o tema e o título. E o que vem a ser o tema e o título? Para ajudar, temos uma pergunta aqui do lado, chave, para delinear o tema e o título. O que? Então, o tema é o assunto que se deseja provar ou desenvolver. Do tema é feita a delimitação que deve ser dotada de um sujeito e um objeto. O título, acompanhado ou não por subtítulo, difere do tema. Título sintetiza o conteúdo da pesquisa. Observe, o título sintetiza o conteúdo da pesquisa e o tema é o que eu vou abordar. Então, a palavra-chave é o que eu vou abordar. Então, aí que você define o tema do seu projeto de pesquisa. Ainda na linha da estruturação do projeto, temos objetivos, que seria para quê? Para que eu estou abordando este tema? E aí, os objetivos são divididos em dois, ou pelo menos de maneira genérica, que é o geral e os específicos. Então, o que vem a ser um objetivo geral? Está ligado a uma visão global e abrangente do tema. E o objetivo específico apresenta um caráter mais concreto, tem a função intermediária e instrumental, permitindo de um lado atingir o objetivo geral e de outro aplicar este a situações particulares.
Então, o específico, como o próprio nome diz, ele é mais específico, ele é mais direcionado. E o geral ele é mais abrangente, genérico, ou, de certo modo, mais generalista. E a palavra-chave para ajudar a fazer o objetivo é o para quê. Então, o tema, o que eu estou estudando. E o objetivo, para que eu estou estudando isso. Então, quando você responder esta pergunta, você estará construindo o seu objetivo. Depois temos a justificativa. E a justificativa seria o porquê. Então, por que eu estou estudando isto? E aí, quando você responder este porquê, você está construindo a sua justificativa. E o que vem a ser a justificativa? Ela é fundamental, geralmente é o elemento que contribui mais diretamente na aceitação do projeto pelos avaliadores, e sua exposição é sucinta, porém completa, das razões de ordem teórico e prática, e dos motivos de ordem prático-teórica que tornam importante a realização da pesquisa. Indicação do estágio de pesquisa, a sua relevância. Então, se esse estudo é relevante, ele é importante, eu vou defendê-lo na justificativa. É o espaço de defesa da escolha do meu tema ou do meu objeto de pesquisa. Ainda na linha da estruturação do projeto, temos a formulação do problema. A formulação do problema prende-se ao tema proposto, ela esclarece a dificuldade específica com a qual se defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Então, vamos formular um problema e aí, ao formular esse problema, criaremos perguntas norteadoras, que a resolução destas perguntas é a resolução do nosso objeto de pesquisa. Vamos lá, pensar um pouco. Dentro do tema, existem as perguntas norteadoras, que são as questões de pesquisa. Então, vamos ter alguns exemplos depois no projeto que colocar no AVA. Mas, de antemão, é importantíssimo para alinhavar o pensamento de vocês construir essas perguntas norteadoras. Ainda nessa filosofia, temos o método científico, a metodologia, que é uma pergunta-chave para auxiliar o como. Observem. Por que? Justificativo. Por que eu estudo isto? O que? O tema. Para que? O objetivo. E o como? A metodologia. Como eu vou chegar a esse resultado? Então, eu vou escolher um caminho metodológico. Segundo Gil, a investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos. Os métodos científicos. E o que vem a ser método científico? O método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se devem empregar na investigação. Ou seja, tão importante quanto fazer os processos operacionais práticos, também existem os teóricos e, de certo modo, os cognitivos, que vai através do pensamento que você vai alinhavar a linha de raciocínio que você vai defender em seu texto e que você vai começar a postular agora no próprio projeto. E aí temos alguns procedimentos técnicos para resolver e buscar os resultados de nossa pesquisa. A exemplo, a escolha das técnicas de coleta de dados, observação, questionários, entrevistas, são procedimentos técnicos que auxiliam na resolução da pergunta norteadora do tema da sua pesquisa. Então, são ferramentas muito assim, úteis e pertinentes ao estudo da pesquisa e que todo bom pesquisador pode se utilizar para fazer seu estudo. Outra parte muito importante na situação do projeto vem a ser a revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica busca fazer leitura sobre a temática que está sendo estudada, sendo analisada e fazer um cotejamento crítico com o que está sendo exposto no projeto. Procura-se a leitura crítica das fontes documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para a não duplicação de esforços, a não descoberta de ideias expressas. Ou seja, você pode estar construindo aqui um projeto de pesquisa que já foi discutido, feito em outro espaço, em outra universidade, e aí pode cair no erro de tornar-se um plágio. Então, qual é a maneira melhor de fazer isso? Busca-se estudos na área para comprovar o que está sendo dito naquele assunto, naquela temática, e aí existem as citações desses estudos relevantes dentro do referencial teórico da revisão bibliográfica do estudo defendido na sua pesquisa. E o mais importante, um diálogo com os autores ou autoras escolhidos ou escolhidas. Esse diálogo entre pesquisadores é muito pertinente. Então, quanto mais você busca conhecimentos, uma revisão bibliográfica na área de estudo da temática, mais seu trabalho ganha consistência teórica e, de certo modo, metodológica para um trabalho consolidado na academia.
Dentro da revisão bibliográfica, ainda temos a definição dos termos, construção das categorias teóricas, definir os termos que você vai construir no seu projeto de pesquisa. E outra etapa importante é o cronograma, que seria a pergunta norteadora para auxiliar. Quando? Então, se eu já tenho o que, o como, eu tenho que saber o quando. Quanto tempo eu vou levar para construir este projeto e depois o próprio TCC. E aí você define os prazos e as etapas da pesquisa. Além disso, ainda pensando na estruturação do projeto, temos que seguir alguns detalhes técnicos mais que são muito importantes. A exemplo, as regras da BNT, os elementos que a BNT seria a Associação Brasileira de Normas Técnicas e que busca auxiliar dando um método, um modelo, um paradigma para as pesquisas, e aí uma estrutura. E aí busca-se, claro, escrever dentro desse modelo técnico elaborado pela BNT. E o projeto de pesquisa tem elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Isso dentro do TCC, fica bem delineado essas concepções. Eu falei projeto, mas leia-se TCC. No projeto é aquela estrutura básica do projeto. E aí os pré-textuais seria a capa, textuais seria a própria estrutura do projeto e pós-textuais, quando for o caso, os anexos, os apêndices, esses textos que, de certo modo, fazem parte da pesquisa também e entra nesta parte. A apresentação das referências, as citações diretas e indiretas, que a citação direta, quando você traz a citação direta da fala do autor, do texto teórico, ou indireta, quando você reproduz com suas palavras. A escolha vocabular é muito importante, usar palavras acadêmicas, do espaço acadêmico, a variação linguística, que tem que buscar sempre a norma padrão, culta, e a textualidade, que seria elemento da coesão e da coerência. Tem que ficar muito claro e conciso o texto que está sendo construído, para que o leitor possa compreender. E aí na sequência temos o cronograma, a etapa mês, a escolha do tema de pesquisa, a elaboração da proposta, que é apenas um exemplo, seminário interdisciplinar de pesquisa, que é o momento de apresentação do tema escolhido, a elaboração do projeto e a redação final do projeto, que é o momento em que o orientador ou o professor que acompanha o componente vai observando com vocês a estrutura do projeto e assinala algumas possíveis mudanças para depois escrever a redação final. Ok? Sucesso para vocês!